A paz do Senhor para todos vocês. Eu quero, neste dia que o Senhor Deus fez, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Romanos, capítulo 1, versículo 7, nos diz o apóstolo Paulo: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo então saúda aos cristãos que estavam em Roma, como diz Paulo, chamados para serdes santos. Paulo, além de falar da graça de Deus, ele vai dizer paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz, a paz do Senhor. Isso me faz lembrar, nós tratamos anteriormente sobre a graça na reflexão passada, a graça de Deus sobre as nossas vidas, e eu quero pensar com você nesses poucos minutos de reflexão sobre a paz do Senhor. Isso me faz lembrar uma situação contada no livro Tempo de Rir, de Josué Silvestre. Ele conta algumas situações vividas por igrejas, pastores, evangelistas, e ele fala que na década de 40, em 1940, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, um pastor da Assembleia de Deus recebeu um jovem que se dizia ser membro da Igreja Assembleia de Deus aqui no Recife. E esse jovem então dizia que estava procurando arrecadar dinheiro para ajudar a Igreja da Assembleia de Deus, que era pastoreada pelo pastor José Bezerra naquela época. Diz a história então que esse jovem saudou o pastor da Assembleia de Deus, a paz do Senhor, e o pastor respondeu, recebeu ele, começou a conversar na sala da casa do pastor, quando de repente a senhora entrou, a esposa então do pastor lá de Natal entrou na sala e saudou então o irmão, a paz do Senhor. E quando falou isso, aquele jovem que não era cristão, não era crente, ele olhou para a senhora, a esposa do pastor, e disse: a paz da senhora. E quando falou isso, o pastor então de Natal entendeu que aquilo se tratava de um charlatão, de um trambiqueiro. Não existe a paz da senhora, existe a paz do Senhor. E a Bíblia então nos fala que Paulo saúda os cristãos da igreja de Roma com a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz esta que não depende de estar tudo bem. Você deve lembrar de um cântico antigo que diz: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. De fato, que bênção é a paz de Deus nas nossas vidas. Se você passar as páginas de Romanos e for para o capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem veio e morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, para que nós, que devíamos a Deus, pudéssemos ter a nossa dívida paga e pudéssemos então ter paz com Deus, estarmos restaurados na comunhão com Deus Pai. Por isso esta paz é a paz que parte da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é também bênção do Espírito Santo para as nossas vidas. Ela é bênção que Paulo então profere aqui no capítulo 15 de Romanos, capítulo 15, versículo 33. Paulo então vai dizer: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Foi uma bênção proferida pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. E é Paulo quem no capítulo 16, versículo 20, Paulo vai dizer: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Paulo faz uma distinção muito grande. Deus é o Deus da paz. Satanás é o autor da divisão, das brigas, das confusões, das dissensões. Foi isso que Satanás fez.
arrastou consigo milhares e milhares de anjos que se transformaram, e o termo é usado então para eles, esses anjos decaídos, demônios, que lutam então por causar toda sorte de balbúrdia, de confusão, de dissensão. Seja você um instrumento da paz, que você possa refletir. A igreja estava ali numa cidade como a capital do Império Romano, estava em Roma, passando por momentos muito difíceis, por perseguições. Cristãos estavam sendo colocados como tochas humanas para iluminar a cidade. Que coisa triste, quanta perseguição aqueles cristãos passaram. E Paulo então deseja que a paz de Deus possa inundar aquela igreja que estava na cidade de Roma. Nós podemos passar por momentos muito difíceis, e a nossa paz, como a Bíblia nos ensina, como o termo hebraico é usado, o shalom, a paz de Deus, não depende das circunstâncias, não depende de estarmos ou não passando por problemas, por dificuldades, sejam elas financeiras, materiais, emocionais e até espirituais. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela deve inundar o nosso coração. E para isso nós devemos buscar a Deus em oração. O meu desejo é que nesse contexto de pandemia, de lutas, de dificuldades, de problemas que possam assolar as nossas vidas, famílias, ainda que a morte venha bater a nossa porta, que nós possamos ter a paz de Deus para enfrentarmos tudo isso com serenidade. Não porque possamos ter algum dinheiro, não porque possamos ter alguma posse, algum bem material, não porque possamos então aprender técnicas para então equilibrar o nosso ser. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. É ter a paz, como diz Paulo aqui aos Romanos, é ter a paz de Deus e da parte também do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, o Filho de Deus. Esta paz que nós desejamos, que seja a paz que inunde o seu coração. E o Deus da paz seja com todos vós, como nos diz o apóstolo Paulo. A paz do Senhor para a sua vida, para a sua família, para toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Que Deus Pai, que Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe com esta paz.